compartilhar uma mensagem que poucos comentam, tá? E poucos utilizam desse recurso. É um recurso, eu diria que é um recurso, é até um meio de se chegar a um propósito de conhecimento, de discernimento. Eu pergunto, eu botei o tema aí, o tema Deus fala na dor. Eu queria salientar, com base bíblica, né? Principalmente focando na mensagem da cruz, que Jesus ali na cruz sofreu muita dor, e ele ali nos trouxe uma mensagem onde nos faz meditar de uma forma, de um modo que a gente venha entender que a gente também sofre, mas não é um sofrimento. O sofrimento de Jesus envolveu fisicamente e psicologicamente, emocionalmente, né? Hoje nós sofremos até por questões até psicológicas de sofrimentos, né? Que chegamos até a pensar que somos incapazes de entender o porquê, tá? De entender que cada um é falho, pensamos que nosso melhor amigo será nosso melhor amigo eternamente, mas sabe que nosso melhor amigo é Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui nos dá realmente uma presença inigualável. O momento quando você enche do Espírito Santo dele, de Deus, você está praticamente tendo uma presença inigualável e uma presença que ninguém pode dar a você. Temos a parte comunhão nas igrejas, que é muito importante, isso é muito bom, porque a gente conhece um ao outro, né? A gente fica. Mas saiba que nós não podemos estar totalmente, como é que chama, apoiados ao homem, né? Não podemos estar totalmente apoiados, pois um dia a, 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 um dia, como o pessoal dizia, a carapuça cai, né? Mas a gente não pode quitar. Se isso acontecer, é só buscar o Senhor, perdoar e continuar na presença de Deus. Hoje em dia, estamos vendo tantas coisas acontecendo no mundo físico que acabamos nos deparando com as coisas que acaba tendo como é que chama? Acaba tendo uma conexão com as coisas espirituais, né? Porque Jesus disse assim, sem mim nada podes fazer. Se Jesus trouxe a mensagem da cruz naquele tempo, ora, ele trouxe a mensagem da cruz com a dor que ele sofria, da humilhação, a dor dos chicotes, a dor de levar uma cruz para o caminho, subir uma ladeira e passar por onde ele foi. E tudo que ele passou aqui na terra, de milagres que ele fez, só curas, coisas boas, coisas boas. Milagres, curou cegos, curou leprosos, tirou endemoniados. E o capeta usado no judaísmo fez ele ser perseguido. Ninguém. Olha, o ser humano já tem uma raça. Parece que Satanás é um pedaço desse sintoma que a gente sente da maldade. Ele é a pura maldade. É justamente a parte da nossa que nós sentimos. Né, temos a parte do bem e a parte do mal. A parte do bem, vinda de Jesus, de Deus, Pai, de Jesus Cristo, Deus Pai. E essa pequena maldade que é levada juntamente, né, por causa da ignorância, das nossas ignorâncias. Vejam bem,
Jesus passou é o maior exemplo de sofrimento. E com isso ele não nos deixou para baixo, ele nos trouxe um discernimento para que a gente se levantasse, que nos levantemos. Que a partir dali nós possamos nos levantar. Pelas suas dores nós fomos, né? Tem aquele versículo da Bíblia de Isaías, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, a partir da sua humilhação, do seu trajeto, do seu sofrimento, nos faz a gente entender que também sofremos, também passamos pelas dores que Jesus passou. Também temos aqueles momentos de decepção, como ele teve com Judas. Temos aqueles momentos de perdão, mediante em nossa defesa, como foi com Pedro ao cortar a orelha do soldado. Temos a entrega feita aos soldados do seu ser, após a traição de Judas. Tudo isso doeu na vida dele, né? Ele, como um homem que nunca viu maldade, nunca viu, só ensinou a paz e perdão. E a gente não está diferente de tudo isso, não. A gente... A gente às vezes sente tudo isso, né? Desprezo, nós nos sentimos um pouco tristes, mas é a partir dali que Deus quer que a gente releve e vença, para que a gente possa ser um corpo em Cristo a fim de, como é que chama? A fim de vencermos e ensinar, né? Porque quando um professor, Hi Oliver, Amante, tudo bom? How are you? Quando um professor ele vence começa a estudar o que ele vai ensinar, ele vai passar aquilo, ele vai fazer com que os outros aprendam aquilo que ele passou pelas suas experiências. Então, ele vai estar apto e vai ser aceito. Tem gente que não suporta, não aguenta, se afasta, até alguns chegam até dividir a igreja, porque não soube, vencer tais lutas, vencer essas lutas, né? De desprezo, vencer a luta de desânimo, de remorsos, vencer a luta da solidão, vencer as lutas que são muito grandes. E a proposta é essa: saber enfrentar sem escandalizar, né? Pode ser pode ser o início de um crescimento de sabedoria. Você está adquirindo sabiamente uma saída para tudo isso que você está enfrentando. A sabedoria, o discernimento espiritual, por isso que a Bíblia diz assim, o temor do Senhor o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente se acha vencido, quando a gente se acha perdido, quando a gente não encontra um caminho que nos diz assim, você é amado, você é feliz, você está onde Deus quer, tá? Mas quando você não encontra essas alternativas, essa resposta para você, a gente se desespera. Porque assim, a gente sabe que tem gente tem pessoas que nos amam
E também ao outro lado, a gente encontra pessoas que nos odeiam. Aí justamente essa contradição, eu acho que ela é rebatida, ela é encarada em todos aqueles que tiveram a oportunidade, o privilégio, né, de saber chegar, ser líder e crescer. Mas nós, como é que chama? Nós subalternos, né? Nós servos subalternos, aprendendo a lidar com essas coisas e estar de pé, né? Sem escandalizar, sem remeter isso contra outra pessoa, né? A raiva, o ódio. Porque tudo isso a gente. Eu acho que toda pessoa que é professor encara essas coisas, né? Principalmente hoje em dia. Aqui no Brasil existe uma ideia pelos alunos que os alunos sabem mais do que os professores, né? Está tendo essa conjectura, sei lá, não sei como é que é. Para os professores isso é muito trabalhoso, muito cansativo, porque ele está levando conhecimento de muitos alunos que ignoram, chegam a entender, fazer ignorâncias com os professores. Estamos nesse tempo. Estão ignorando os conhecimentos dados pelos professores. Hoje em dia temos nas igrejas pastores, líderes, ministérios. E eu acho que eles também precisam também ter uma água que sacie sua sede, suas necessidades. Precisa também dessa reflexão, tá? Dada por alguém capaz de que eles possam entender que também são pessoas humanas que também precisam de Deus, precisam de Jesus, para que o orgulho não façam crescer acima de Deus, né? Como aconteceu aí, tais como líderes que não têm o temor do Senhor, maduro, né? Tem gente que acho que sobe a virada da cabeça e esquece do chapéu. Aí a, 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 a probabilidade das pessoas que têm uma tendência mais sensível, né? Sensibilidade, que chegam até lá em cima, chegam em patamar de autoridade. Eu acho que eles conhecem sobre isso tudo, porque alguns que se escandalizam, não tem o temor do Senhor, né? Não tem a sabedoria de Deus. Eu dou graças a Deus por ter crescido no meio evangélico, né? Ter, por isso que a educação dos pais é muito importante também. Cristãos na política também eu acho muito importante, porque senão vai virar comunismo, né? Como eu mandei um site aí embaixo, um link de que não vire comunismo. A gente, os homens mesmo no Oriente Médio, né? São muito orgulhosos. Eles não escutam as mulheres. E não sabem quantas palavras sábias de mulheres eles poderiam ter. Alguns escutam em suas casas, né? Escutam suas esposas. Mas poderiam ter mais, poderiam mais assim, aproveitar para que elas pudessem mais ter oportunidade de comentar, de arguir e de falar. E de falar. É na dor e no sofrimento que Deus pode te usar. Se você tem uma oportunidade de poder expor algo que você possa transmitir uma experiência, saiba que Deus pode pôr as palavras na sua boca se você deixar ser usado pelo Espírito Santo naquela dor, naquele momento, tá? E dali partir para tirar palavras sábias e fazer uma grande explanação, edificando pessoas também, porque tem pessoas que não têm essa mesma experiência que passamos, né? E nós passamos porque nós, se nós sabemos enfrentar, porque nós já passamos anteriormente, e quando essas dores vêm novamente, a gente não se escandaliza, né? Se resguarda,
mas de forma é, sábia. Tem uns que se escandalizam por não saber tirar esse sentimento de dor, ou transformá-las ela em algo para o ensino, em algo para discernir, para o discernimento. Tirar aquela dor de si e transformá-la nela num ensino, ou seja, naquilo que as pessoas precisam ser transformadas, ser mudadas, tá? Então, é por isso que é necessário ter igrejas pelo mundo todo, onde tem lugares onde a igreja é perseguida, os membros, os líderes de nações são responsáveis. Por isso que não diga, que nenhum líder diga isso não, que igreja é igreja e política é política, que a igreja não pode se meter, que o cristianismo não pode se meter na política, não diga isso não. Porque o cristianismo também tem que estar direcionando o meio político para que todos sejam ou tenham uma vida quieta, sossegada. Entendeu? É por isso que é preciso ter igrejas pelo mundo todo. Eu falo aqui e eu vou continuar a falar e rebater para provar que, que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus e que ele abre portas. Porque foi ele que quebrou o véu que rasgava entre Deus e o homem. Então tudo que a gente fizer, falar, seja para a honra e glória do Senhor Deus, com o nome de Jesus Cristo, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente entre para que nós possamos entrar. Antigamente era somente os sacerdotes poderiam estar diante do local onde Deus ali estava dentro daquele daquela tenda, né? Somente os sacerdotes poderiam entrar e fazer sacrifícios pelos pecados do povo. Mas hoje em dia nós podemos entrar nessa tenda que ela foi tirada por causa de Jesus. Essa tenda ela não existe mais porque nós podemos entrar no santuário de Deus com a cabeça descoberta, tempo da graça e glorificarmos a Deus. Somos capazes também de levar uma palavra incentivadora para toda e qualquer pessoa que necessita, que precisa ter um descanso. Eu ouvi minha prima falando no grupo da família essa palavra descanso. Eu já tinha até dito antes também, que é uma palavra mágica, sabia? A palavra descanso. Se você meditar nessa palavra descanso, tem um poderio muito forte. Uma forma de encontrar-se com Deus, e Deus falando, é copiando os salmos, copiar os salmos, também traz muito descanso. Descanso para aquelas pessoas ansiosas, pessoas que estão apressadas. Descanse copiando os salmos, orando, falando com Deus, mesmo deitado. Deus quer que ore, fale com Ele. Oração é falar com Deus. Na Bíblia não diz como. Pode estar deitado, de joelhos, sentado, andando. Falar com Deus é um privilégio também muito grande. E a oração, eu vi até um pregador falando, um pastor falando, que se não orar a igreja fecha. Tá? A igreja, ela pode dar um sinal, a igreja vai fechar se a igreja não orar. A oração, ela justamente porque você fala com Deus, Jesus, ele quebrou esse véu que separava você de Deus. Quando você pede ao Senhor Deus, que todas as igrejas do mundo estejam abertas, que todas as igrejas do mundo, elas continuem abertas para a honra e glória do Senhor e para que todos cresçam nesse caminho evangélico, no conhecimento da palavra de Deus. Então, permaneçam as igrejas abertas e que abram as igrejas onde o
Evangelho de Jesus Cristo está tendo uma perseguição, né? Que essas perseguições parem. O, quando eu estou curtindo aqui a live, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, nossa dor, tudo isso que a gente sente vai terminar. Porque na Bíblia diz, não precisará mais ensinar ao outro durante a eternidade. Não vai ser mais preciso um ensinar ao outro. E lá não haverá nem sol, não haverá nem noite e nem dia, né? Lá vai ser eternamente um lugar onde a gente vai viver unido com nossos irmãos em Cristo, tá? E se alguma coisa que veio para sentir essa dor, essa dor que nos move emocionalmente, tá? É, tem que tirar proveito dessa dor. Você tem que buscar. Eu sentia muito essa dor, como eu estou sentindo que agora está retornando, voltando, querendo voltar, tá? Mas aplique essa dor, faça um blog e faça mensagem em cima dessa dor que você sente. Eu fiz isso com caderno, depois eu fui pro blog fazendo, digitando. Para mim foi uma bênção, uma libertação tão grande, vocês nem imaginam. Eu falando aqui, mas foi uma libertação tal qual, tá entendendo? Que vocês podem ver que ela foi muito proveitosa, porque ninguém está nessa terra para viver como é que chama? Entre flores, tudo está certo, tudo está bom, tudo está uma paz. Não, 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 não. Jesus disse, ele disse que eu não veio trazer só a paz, mas veio trazer a guerra também. Irmão contra irmão, porque entrou o discernimento, né? Veio o discernimento. Quando veio o discernimento, aí um foi entendendo uma coisa diferente do outro, e aí até na sua congenitura trazer a realidade. Porque muitas vezes, a pessoa quando está na dor, não, não foca na realidade. Aí na cegueira, na dor, surta, né? E não vê a realidade. Quer dizer, às vezes outra pessoa vê o seu erro, quer corrigir, você também talvez não aceita, né? Aí vem todas aquelas coisas. Mas é uma pessoa crescida no conhecimento, ela aprende, até a mensagem do pastor hoje lá da igreja, ele vê por algo, né, para saber onde é que está o erro. E ali a gente tem que se corrigir, aceitar, né, tentar mudar onde tem o erro, entendeu? Às vezes as pessoas, eu conheci gente que desistiu da igreja por causa de algo que não lhe veio corrigir, entendeu? Alguém que não foi lhe corrigir, foi dizer depois, aí ficou tão chateado que saiu da igreja. Às vezes a gente quer corrigir, às vezes é até bom a pessoa ir direto às pessoas para se corrigir. Então, quando, quando crescemos, quando a gente não diz aquela palavra mais simples, como nós pegamos a sabedoria, como nós pegamos a sabedoria já por experiência, já tendo essa experiência e dela aprendemos para poder ensinar, a gente já começa a ser usado como base de bênção, né? Porque se a pessoa sabe
encará-las, então vai ter realmente uma palavra para dar, uma experiência para dizer, uma, uma, uma bênção para levar nas palavras. As palavras têm poder, né? As palavras têm poder. E essas palavras, quando a gente não são bem administradas, né? Como acontece agora entre as nações, provocando guerras, né? É, porque não tiveram a oportunidade de saber o que é o perdão, o que é o amor. E isso estou falando do pessoal do Irã, tá? De nações ali que realmente os líderes não teve essa experiência de, pela dor, saber serem sábios. E eles ali enfrentam com a dor dos outros. A dor que eles sentem, quer que os outros sintam as dores também. E pior, né? Matando, né? Eita, pode falar essas palavras. Como o outro pastor veio falei, papocou. Então, eles, o pessoal do Irã papocou 40 mil de seus próprios civis. Isso não é amor, né? Isso não é amor. Não é ato de perdão, e muito menos ato de paz. Né? Uma nação que tem um líder que faz essas coisas não é um líder. Né? É o diabo em si. Entendeu? Porque a pessoa que busca Jesus, que busca o temor de Deus, sabe que o que Jesus passou, sofreu. O que foi que Jesus passou? Quando viu um dos seus discípulos, Pedro, cortar a orelha do soldado que ia prender Jesus, Jesus passou a mão, não impediu de Pedro continuar fazer o que ele estava querendo fazer e ainda passou e curou a orelha do soldado. Imagina, antes de sofrer a cruz, ainda, se fosse a gente dizer, é bom que sinta, né? A gente diria isso, né? Cortou a orelha, é bom que sinta dor. Não, mas Jesus curou ainda ali, aquele momento. Para você ver, as pessoas viram o milagre acontecendo. Os judeus, o judaísmo. Não se admire porque os judeus sofrem por causa disso, que eles arrependam-se do que dizem, do que fazem contra os cristãos. Porque eu vi alguns cuspindo no grupo, tá? Isso eu fiquei muito chateada, pessoal, judeus fazendo isso. Eu sei que não serão todos que fariam isso. Né? Eu acho que muitos assim respeitam o lado cristão. Respeita porque temos também o temor do Senhor Deus. E temos Ele como nosso Pai. Né? E nisto é preciso que cada um busque esse dom, né? Diante da dor, buscar crescer com essa dor, tirar dela uma mensagem, a mensagem da cruz de Jesus. Né? Não se humilhar, não se vangloriar, não se desobedecer, mas ser humilde, carregar Jesus foi exemplo em tudo, né? Humildade, perdão, amor, benignidade, cura, milagres, né? Tudo Jesus Cristo foi. Ele é a pura mensagem para vencer a dor, entendeu? É uma oportunidade muito grande que muitos líderes deixam de ter, de oferecer ao seu próprio povo. Quando vem, quando tem um cristão e vai outro que não é crente, com aquela ignorância, arrogância, com o pau para meter o pau no cristão, ele ali não tem nenhuma sabedoria, nenhum discernimento. O que está metendo o pau precisa muito mais de Jesus ali naquele momento. O amor dos cristãos
faz enxergar isso. Entendeu? As pessoas que perseguem os cristãos não passaram, não passaram por essa dor, sentimento, e se sentem ódio, raiva, é por causa da falta de conhecimento da mensagem da cruz de Jesus. E essa mensagem da cruz de Jesus precisa ser divulgada, proclamada, nos quatro cantos da terra, antes que chegue o final, antes que chegue o dia final do juízo final. Jesus está à porta, ele está à porta. Se alguém bate, abre. Beber água um pouquinho. Jesus diz, eu sou a porta. Ele aqui diz, ó, deixa eu aqui, Jesus diz, eu estou à porta. A Bíblia diz, aqueles que são meninos na letra, né, tomam leite, mas aqueles que já estão preparados, que estão aptos, né, aptos, eles podem ser grandes vasos de bênção para outras pessoas. Jesus, ele disse, eu estou à porta e bato. Se alguém, cadê? Apocalipse 3:20. É um convite especial, né? Espiritual, convite espiritual, indica Jesus chamando para ter um relacionamento próximo com a pessoa. É de livre-arbítrio. A mensagem enfatiza que a porta só se abre pelo lado de dentro, dependendo da vontade de quem está lá. Comunhão. A promessa é de cear com a pessoa, significando amizade e intimidade. A frase é muito conhecida pela música Eis que estou à porta, do cantor Fernandinho. Qual música é essa? Eu não conheço. Deixa eu ver aqui. Só um trecho, né? Porque não pode botar não. Senão... Só para me lembrar. Não pode ter mais de 10 segundos. Deixa eu ver que música é essa. Aí nisso a gente não pode. Eu só procuro. Ai, tem que se inscrever. Deixa, não pode não. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. A música falando. Tá mandando me inscrever para poder abrir o áudio. Spotify. Ah, tá dizendo aqui, tem que abrir, tem que fazer login. Mas vamos lá. Então, aqueles que já estão experimentados na dor, a cruz que Jesus sofreu, Deus sentiu essa dor, né? Porque ele é Deus encarnado, né? Então Jesus ele esteve aqui na terra, um pedacinho de Deus, sentiu o que a gente sente. E muitos já dizem que ele conhece as nossas dores. Por isso que ele diz que juízo e justiça é a base do seu trono. A gente tem que temer a Deus, assim, todas as coisas, né?
também amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. A gente fica na terceira, como é que chama? Fila. Nós, eu. Primeiro você diz que nós, cada um de nós, tem que amar a Deus, assim, todas as coisas. Depois amar o nosso próximo. Esse próximo quer dizer longe e perto, viu pessoal do Irã? Não é sair jogando bombinha para todo lado, não. Tem que reconhecer que sua pequenez, descendência de Abraão também, né? Alguns são, né? De hebreus, eu digo hebreu, né? Porque eu prefiro entregar na mão do Senhor os judeus, o judaísmo, que é a religião. Mas para mim o que importa é os hebreus, a linhagem hebraica, entendeu? O povo hebreu. Porque nem todo judeu é hebreu. Porque quem segue judaísmo é judeu. Judeu porque segue a doutrina judaica, judaísmo. Mas tem o povo hebreu, povo separado, escolhido, a menina dos olhos de Deus. Tá? Eles que convivem, é para estar lá, né, em Israel, em Jerusalém, em Israel. Tem muitos períodos por aí pelo mundo afora. Então é isso, a gente tem que saber que a igreja é a noiva de Cristo porque ela ajuda a gente a chegar perto dele, nos ajuda a estarmos preparados quando Jesus voltar. A igreja aqui tem que se preparar. Por isso a nossa preocupação, a preocupação de todos os pastores que têm de fazer igrejas, de fazer PGMs, de fazer células, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido e seguido por muita gente. E o crescimento da humanidade está muito grande. A Índia é o maior local de maior população. Eu estou falando aqui, mas a minha oração, espero que muitos ali possam ser alcançados ali na Índia, né? A gente queria poder ir esses locais, que eu acho que é um privilégio para poucos e ainda se tornam até extintos, né? Cristãos extintos. Sabe do que eu estou falando, né? Cristãos são papocados por causa da perseguição. Que Deus nos conduza. Eu vou terminar aqui. Deus nos use cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vou terminar aqui, tá certo? Para não ficar muito estendido. Toda oportunidade Deus abre a porta para trazer uma mensagem qual a gente possamos nos edificarmos juntos. Amém?